Ele diz o seguinte, que ele tem 62 anos, né? É muito simpatizante da doutrina espírita e em janeiro a esposa dele retornou à pátria espiritual, deixando ele sozinho depois de uma convivência de 35 anos, os dois. Aí ele gostaria de saber se quando desencarnar, como vai ser essa ligação com a esposa? Continuaremos marido e mulher? Vai depender fundamentalmente do perfil dessa relação. O fato de uma relação ser longa não é uma garantia de identidade entre os cônjuges. Nós podemos ter cônjuges que demoram muito tempo vivos, juntos, num casamento, e quando desencarnam, por eles não terem identidade de ideias, eles desencarnam e simplesmente perdem os vínculos, porque havia uma relação assim muito difícil, de muito desgaste, em que os dois estavam muito distantes do ponto de vista emocional. Não havia uma unidade de propósito. Então, quando a desencarnação acontece, os vínculos se desfazem com a desencarnação. São laços apenas materiais. Existem aqueles outros que mantêm uma relação de razoável afinidade e, quando desencarnam, se apresentam no mundo espiritual como sendo pessoas que, apesar de terem afinidade específica entre eles, não vão ter uma relação de marido e mulher. Eles podem ter uma relação de cumplicidade, de companheirismo, de amigos em função da identidade de ideias, mas não com aquela eleição específica. Eu sou o amor da sua vida, você é o amor da minha vida, a gente vai ficar junto do lado de cá, tal como estávamos do lado de lá. Então, há muitas pessoas que mantêm um vínculo próximo de afinidade, mas não necessariamente de comunhão. E existe um terceiro grupo que vai se apresentar como tendo a relação afetiva efetivamente construída do lado de lá. Nós vamos encontrar no livro Nosso Lar experiências desse tipo. A mãe do André Luiz está numa camada muito superior, o marido não está com ela. Eles estão distantes, eles não são marido e mulher no mundo espiritual, porque eles não têm identidade de ideias. Ela é um espírito extremamente evoluído e ele está todo enrolado. Mas ela tem amor por ele, ela vai renascer, ele vai ser filho dela, numa reencarnação, inclusive compulsória, junto com as 3 mulheres com as quais ele se envolveu afetivamente, sexualmente, durante o período que esteve casado. Ela vai ter os 4 filhos, ela vai juntar os 4 sobre a batuta dela na próxima encarnação, juntando essas entidades para socorrê-los. Então, você tem esse caso. Você tem o caso também da dona Laura, que tem uma afinidade com o marido, eles estavam casados no mundo espiritual, mas ele foi mais cedo e ela vai depois, e eles vão reencarnar para estarem juntos do lado de cá. E você tem o caso, se eu não me engano, é Tobias, que tem 2 esposas lá. Ele tem a primeira e tem a segunda. Sendo que a primeira era o grande amor da vida dele que voltou. E ele casou com uma segunda que, se não me engano, na história chama Heloísa, eu acho. Então, a primeira, eles moram os 3 na mesma casa. Mora ele com a esposa e a segunda esposa. Só que a segunda esposa não tem por ele uma relação de marido e mulher. Ele tem por ela uma relação de afeto, de amizade. E ele é lá como que fosse marido da primeira e uma espécie de irmão ou cunhado da segunda. E eles vivem em harmonia, respeitando os espaços de cada um. Portanto, a condição nossa do lado de lá da vida vai depender fundamentalmente da natureza do laço que nos vincula. Se o laço é amor, nós estaremos juntos dessas pessoas. Se for desamor, nós não estaremos juntos. Se o amor que nos une é um amor de irmãos, de identidade, de ideias e de cumplicidade em termos de fraternidade, nós estaremos juntos ligados pelo laço da fraternidade. Mas se for o amor de eleição do outro para ser o grande objetivo de cuidado da minha vida, em que eu elejo alguém para ser o meu amor em particular, apesar de ter amor por outras pessoas, eu também me apresentarei do lado de lá como tendo uma vinculação forte de eleição por essa pessoa em particular e juntos
fazendo um trabalho em prol de muitos outros que precisam do socorro do casal.